Anteriormente, Ian venceu a batalha facilmente, ao conquistar mais uma vez outro membro das Raposas Carmesins. Por outro lado, Garin é incapaz de acertar mais golpes quando Ara decide que finalmente tentará fazer isso. Em um piscar de olhos, Garin se vê totalmente derrotado, quando nossa garota finalmente parou de trollar, revelando ser a melhor do mundo. Para a surpresa de ninguém, o capitão dos homens perdeu, já que um beta nunca poderá vencer sua rainha. Depois de estar farto das travessuras de Garin, Ara começa a refletir sobre se deveria finalmente destruí-lo ou não, já que ele agora é apenas um incômodo irritante para ela. Quando ela está prestes a decidir, seu sexto sentido é ativado, permitindo que ela detecte um inimigo mirando nela. Ela se vira para a direção da ameaça, apenas para descobrir que Alex apareceu como apoio para o capitão de elite caído. Mas assim como os meninos pensaram que finalmente tinham a vantagem, Alex sente uma energia forte fluindo por trás, e quando ele se vira, ele vê a garota de cabelo rosa, perguntando quanto tempo ele acha que levaria para ela aparecer instantaneamente atrás dele. Mas com uma cara fria, ele rebate, alegando que ela provavelmente não é tão rápida quanto seus dedos, mas parece que os dois estão conversando sobre outra coisa. No entanto, a garota de cabelo rosa ri por último, enquanto questiona se ele já acertou um tiro nela usando os dedos. É claro que ele não fez, porque literalmente nenhum homem pode enfrentar o poder da futura rainha, então, em vez disso, ela insiste que os dois troquem informações. Agora, a verdadeira razão pela qual ela está aqui, não é porque ela precisava de ajuda, mas porque ela ainda está procurando pelo príncipe da mandioca e pela vaqueira, pois eles ainda estão desaparecidos. Então, os lobos e as raposas conseguem uma trégua temporária, já que os grupos descobrem que os dois não retornaram do Gurujan. Enquanto Ara é informada sobre a última localização deles, Garin se deita no chão, enquanto testemunha a garota que ele ama correr para agradar Ian. Este é basicamente um antigo conto de amor não correspondido, então lembrem-se para seguir em frente pessoal, ou então você se tornará um beta para sempre como esse cara. De qualquer maneira, ele enlouquece, enquanto observa Ara sumir na distância. Agora de volta com os pombinhos nas profundezas da floresta nebulosa, descobrimos Ian deitado no chão, parecendo que sua alma foi literalmente sugada dele. Por outro lado, Camila parece melhor do que o normal, então é literalmente como a vida real, já que as garotas sempre percebem quando outra garota está se divertindo com o cerco do bolo de arroz em sua vida. Independentemente disso, logo antes de Camila deixar a caverna em que os dois estavam presos, ela diz a ele que mal pode esperar para vê-lo novamente, já que ela pode ter sorte no ritual Goma. Com a ideia de conseguir destruir mais bolos de arroz no futuro, Ian instantaneamente recupera sua energia, então ele faz o sinal de positivo, mas então ele desmaia logo após, sendo incapaz de acreditar que ela foi capaz de resistir à plantação de bananas do príncipe por tanto tempo. No entanto, Camila finalmente vai embora, e enquanto ela segue o caminho de volta para o quartel-general das Raposas Carmesim, ela percebe que Ian fez o impossível, já que ele a carregou enquanto estava ferido em uma montanha insana. Isso não é nada mal para alguém que ela desprezou por um longo tempo, pouco antes de ele ser capaz de colocar seu gigante na caverna. Eventualmente, depois de descansar um pouco mais, Ian reabastece energia suficiente, permitindo-lhe tentar uma fuga do território hostil. Enquanto ele caminha com cuidado em áreas desconhecidas, seu olho capta uma luz piscando nas profundezas do desfiladeiro. No início, ele não prestou muita atenção a isso, mas com o tempo ele ficou fixado na luz azul. Poderia a luz azul ser algum tipo de fantasma maligno? Ou poderia ser a garra da águia azul mais rara de ser encontrada, já que a qualidade realmente aumenta exponencialmente quanto mais você avança. Independentemente disso, nossa tartaruga ninja adolescente mutante finalmente aparece, enquanto ele está preso escondido atrás de seu escudo, devido a ataques constantes voando nele. É então revelado que os ataques vêm de outro membro das Raposas de Elite, o mesmo com quem Tana tem um relacionamento complicado. Já que a loira continua com um ataque violento, tudo que a tartaruga faz é se defender, já que é exatamente a especialidade dele. Infelizmente, a batalha entre os dois é literalmente entediante, já que é um duelo entre uma força imparável contra um objeto imóvel. Mas do nada, Ara vem correndo por trás, pegando o nosso menino tartaruga de surpresa. Mas ela não finaliza o lobo, já que ela usou a cabeça dele como trampolim em vez disso, ajudando ela a avançar. Enquanto ela passa, ela troca contato visual com sua parceira de equipe. Até mesmo sua própria subordinada fica surpresa ao ver Ara se movendo mais rápido que a velocidade da luz, apenas para que ela possa resgatar o príncipe gigante.
Se alguém disser que o tamanho não importa, lembre-se de que você pode ter sua própria beta se você se tornar tão gigantesco quanto o nosso príncipe da mandioca. E no fim, a loira segue o mesmo estereótipo típico, pois ela levou alguns minutos para perceber que ela estava indo direto para o Gurujan. Enquanto isso, o tartaruga se sente absolutamente humilhado, por não ser capaz de reagir rápido o suficiente quando Ara usou de trampolim. Felizmente para o nosso garoto gordinho, por alguma razão desconhecida, a loirinha decide dar a ele seu colar, como se estivesse dando a ele um prêmio de consolação. Ela então balança na frente do rosto dele como um presente para um cachorrinho, perguntando à tartaruga se ele está pelo menos um pouco curioso, de como o príncipe da mandioca enfrentará a futura rainha de toda a raça feminina no puzil. Ele ignora a pergunta, mas fecha os olhos para se transformar em um selvagem, então diz à loirinha que embora ela não seja o tipo dele, ele vai aceitar a oferta. Infelizmente, ele se arrepende de falar isso, pois a loira faz ele levantar voo como um foguete. Por outro lado, uma figura negra aparece de longe, mas só podemos ver um olho aberto. Com um único piscar de olhos, Ara fecha a lacuna entre elas sem hesitação, apenas para encontrar Camila, absolutamente confusa olhando diretamente para ela, mas antes que a vaqueira seja capaz de se mover, Ara rapidamente agarra seu rosto, notando que sua pele está mais firme e brilhante do que o normal. Então, você sabe com certeza que as garotas podem perceber a 1 quilômetro de distância. Ara também percebe que o colar de Camila está faltando, então ela fica absolutamente tímida, enquanto sua capitã questiona sobre o que aconteceu com seu colar. Mas ela muda de assunto, e pergunta se Ian está bem, apenas para Camila revelar que ele ainda está na Floresta Proibida, e com as informações atualizadas, ela continua sua corrida para Ian, mesmo depois de saber que 3 de suas próprias camaradas já fizeram a fusão do bolo de arroz com nosso garoto. Agora, este é o poder do príncipe da mandioca, já que nenhuma garota se importa que Ian seja feito para as ruas. A mandioca de Ian é tão poderosa, que sem saber, fez Ara arriscar sua vida, fazendo-a pular no vazio proibido, apenas para que ela pudesse ter certeza que pode garantir um futuro ataque de bolo de arroz. Até mesmo Camila é impotentemente forçada a assistir sua capitã de esquadrão seguir o caminho mais perigoso, pois é o caminho mais rápido para ela alcançar o príncipe. Enquanto isso, Ian luta para subir, mas segue em direção ao que ele acha que é a direção correta para fora da área. Felizmente para o nosso garoto, seu palpite estava certo, pois ele acaba encontrando uma surpresa agradável. Ao olhar para cima, ele percebe que as botas que ele viu inicialmente pertencem a ninguém menos que a própria Ara. Ela então finalmente sorri, enquanto seu olhar preocupado desaparece, ao ver que Ian ainda está inteiro. Ele então se agarra à beira do penhasco sem saber o que fazer, pois Ara nem sequer dá uma mãozinha, já que ela apenas fica lá olhando para ele. Em vez disso, ela aproveita o momento para dar uma boa olhada em Ian, elogiando seu rosto, dizendo a ele que ela acha o rosto dele divertido. Eventualmente, ela finalmente dá uma mão a ele, e diz a Ian para não se preocupar, já que ela não vai comê-lo, embora ela provavelmente queira que ele faça o oposto com ela. Mesmo assim, depois de um dia inteiro, Ian é capaz de descansar, pois ele finalmente escapou da força do mal com a ajuda de uma raposa carmesim. No entanto, enquanto descansa, ele percebe que Ara está apenas sentada ao lado dele, ocupada olhando para ele, quase parecendo ter visto um menino pela primeira vez. Ian não diz nada para quebrar o silêncio, então ela acaba sorrindo, como se estivesse tendo uma conversa solo em sua cabeça. Ian fica um pouco assustado, e acaba perguntando se o motivo pelo qual ela está sendo super assustadora é porque ela está se preparando para capturá-lo. Mas ela não nega ou confirma suas suspeitas, mas a futura rainha está começando a parecer do tipo maluca, mas pelo menos isso pode deixar sua cabeça super confusa. No entanto, Ara explica a velha tradição, de como os guerreiros não devem tentar lutar contra um inimigo que recentemente terminou uma batalha. Então ela continua dizendo a ele para não se preocupar muito, mas do nada, ela lançou uma bomba nuclear, perguntando se Ian quer tentar se tornar rei. Em um instante, o rosto de Ian se transforma no que parece ser uma banana frita, já que ele não esperava que Ara fizesse essa pergunta. Independentemente de sua reação facial atual, ela continua olhando para ele, dizendo que ajudará da melhor maneira possível, então ele deveria tentar. Foi nesse momento que Ian começou a ter flashback, com o tempo em que seu pai dizia a ele que ele está destinado a se tornar rei. Ele até se lembra de uma época em que seu pai lhe disse para tentar se tornar rei, já que seu pai afirma que ele também o ajudará, então talvez Ara seja na verdade seu pai disfarçado. Talvez seja por isso que Ian ainda não experimentou o bolo de arroz de Ara, já que ela vai se transformar no pai dele em breve, mas não é mais 1º de abril, então Ian decide realmente considerar a ideia de se tornar rei, já que ela está repetindo as mesmas coisas que seu pai sempre disse.
É então revelado que a razão pela qual Ara quer que ele se torne rei é porque ela está tentando reunir as duas nações separadas, de volta a uma frente unificada. Com todas as negociações de unificação, Yan se sente um pouco desconfortável, quando começa a pensar que ela deveria perguntar a Garin, já que ele é o mais forte. No entanto, ela explica que quando se trata de mulheres ou homens neste mundo, tudo se resume a seus rostos, e Garin não tem rosto de rei. E então, Yan pergunta timidamente se ela acha que ele tem a cara de um rei, mas ela não responde, e em vez disso, ela muda de assunto, e diz que mal pode esperar para se divertir com ele no puzil, então ela está ansiosa para a próxima vez que eles se encontrarem. Depois que os dois se despediram, Ara simplesmente voa para o horizonte, deixando Yan para trás. Então ele apenas fica sentado lá, até que uma mão aparece aleatoriamente do nada. Seu desejo de querer voar é rapidamente concedido, quando os meninos finalmente vieram para resgatá-lo, e é a primeira vez que Yan vê Ong sorrindo, pois os meninos estão orgulhosos de ele ter sobrevivido à Floresta Proibida. No final, Yan desmaia, enquanto Ong o leva de volta para casa para a sede com Sérgio, mas os dois membros da elite Garimbi estão ocupados zombando do novato. Enquanto continuam zombando de Yan desmaiado, Sérgio começa a reclamar do peso com que a mochila de Yan está, mas algo é visto brilhando dentro dela. Com o grupo voltando para casa lentamente, nenhum dos membros veteranos percebe que Yan realmente fez isso. Ele recuperou a garra da Águia Azul além das profundezas da Floresta Proibida. Com os melhores esquadrões de elite de ambas as nações retirados da batalha, apenas as pessoas restantes foram aquelas consideradas de segunda classe. Felizmente para os homens de segunda classe, mesmo com suas habilidades não estando à altura, eles ainda podem desfrutar de alguns ataques de bolo de arroz, pois as garotas ainda precisam extrair sementes. No entanto, para as garotas, elas esperavam uma chance de experimentar o príncipe da mandioca, mas chegaram um dia atrasadas, então tudo o que recebem é a recompensa da decepção. Enquanto isso, Yan finalmente acorda dentro da caravana da equipe de elite Garimbi, apenas para encontrar o Rei Beta olhando para ele. Você pode se sentir mal por Garin, já que o irmão perdeu outro duelo contra seu único amor verdadeiro, mas então ela o deixou no chão só para poder ir ver Yan. Independentemente do olhar interminável de Garin, Yan decide fingir que está dormindo, já que não consegue lidar com o constrangimento. Felizmente para nosso garoto, ele acordou perto do final da viagem, já que a caravana está quase no caminho de volta à sede. Quando o primeiro esquadrão de elite volta para casa, após a invasão do território das raposas, Garin é forçado a completar um relatório pós-missão, para detalhar o que ocorreu. Eventualmente, o comandante da elite descobre o fato de que Yan dominou outra raposa da unidade de elite, que por acaso é a famosa atiradora de elite dos 1000 passos. Em apenas alguns dias, Yan já destruiu os bolos de arroz de duas das mais poderosas raposas carmesins, e ele fez isso sozinho. Não só isso, mas ambas as raposas quiseram a esmagada do bolo de arroz imediatamente, em vez do habitual duelo no puzil. Agora, ansioso para saber mais, nosso atrevido comandante decide pedir detalhes dolorosos sobre o que aconteceu, mas Garin diz a ele para perguntar ao próprio Yan, já que isso não é da conta dele. E então, o comandante volta à realidade, então ele pergunta pelos resultados da missão, já que o objetivo da invasão era roubar algumas flores. Originalmente, a missão seria um fracasso, pois eles queriam principalmente garras azuis de alta qualidade, mas o comandante descobre que Yan foi quem também foi capaz de trazer a flor com a mais alta qualidade de todas. Yan não apenas foi capaz de enviar seu foguete para ajudar Camila a experimentar outro mundo, mas também carregou sozinho a missão para toda a nação dos homens. A qualidade da garra azul é tão insana, que você pode vê-la literalmente brilhar a mais de 1 quilômetro de distância, como se fosse algum tipo de sinaleira piscando. No entanto, o analista-chefe dos lobos revelou ao comandante que essa garra azul é literalmente a melhor de todas que eles encontraram. Do outro lado do espectro está o esquadrão de elite dos 1000 passos, também retornando para sua sede. Desta vez, as garotas revelaram a sua líder, que Camila realmente foi até o final com o atrevido príncipe gigante, para surpresa de todos. Camila era literalmente aquela com menor interesse no príncipe gigante, então é basicamente como se sua amiga feminista fosse a primeira a pular para destruir seu bolo de arroz. Com uma revelação de que Camila perdeu para um novato como o príncipe da mandioca, a integrante do grupo de elite não consegue acreditar em seus ouvidos, então, ela continuou repetindo suas perguntas. Eventualmente, ela parou de incomodar Tana, então, ela pediu que Ara entrasse. Ara relata para a líder dos espinhos negros conforme solicitado, apenas para ser interrogada com as mesmas perguntas. Depois de algum tempo,
ela finalmente começou a acreditar em Ara, então ela mudou de assunto para saber se ela seria capaz ou não de vencer o Rei Beta novamente. Ela diz que sim, já que Ara é literalmente a mais forte do planeta, e ela nunca perderia para alguém do calibre dele. De repente, o jogo virou, quando a líder notifica a Ara que Ian confirmou a data do duelo do bolo de arroz no Puzil, onde acontecerá exatamente daqui a 3 dias. Como tal, ela pede a Ara para ter certeza de que ela está completamente preparada, já que o príncipe da mandioca pode ter algo na manga, já que ele está invicto desde que foi descoberto. No entanto, Ara confirma à sua superior que ela estará pronta para aquele dia, e então ela sai da sala, apenas para Ara ser pega sorrindo pela primeira vez. Avançando para o final da tarde, descobrimos que Camila está passando por um exame, pois seu bolo de arroz foi capaz de ter sucesso em sua missão. Sim, então isso é exatamente o que você pensa que é, e elas basicamente usaram na Camila durante o exame. Agora isso é algo muito estranho, mas, novamente, estamos em um território muito culto. Independentemente disso, no final do exame, Camila teve que enfiar algum tipo de engenhoca dentro do bolo de arroz, só para que pudessem coletar algumas amostras de sementes da bananeira de Ian. Enquanto Camila se veste, a senhora que está fazendo o exame começa a reclamar que, devido aos seus genes infelizes, ela provavelmente nunca experimentará um esmagamento de bolo de arroz em sua vida. Felizmente para ela, Camila decide perguntar se ela quer ser recomendada para o próximo ritual Goma, já que ela pode ser capaz de mexer alguns pauzinhos. Com a chocante revelação de que Camila realmente faria algo, a senhora fica muito feliz, pois ela nunca pensou que o dia chegaria. Ela envia a Camila suas melhores energias, esperando que ela tenha a chance de ficar grávida, assim como Priscila. Com a revelação inesperada, de que Priscila está realmente confirmada como tendo completado com sucesso sua missão de vida, Camila fica atordoada, incapaz de compreender que a semente de Ian é super eficaz. Mas falando do diabo, Ian se encontra de volta em seu quarto descansando, ocupado sonhando com Ara, e a chance de destruir o bolo de arroz mais forte em apenas alguns dias. Enquanto ele sonha continuamente com ela, ele acidentalmente começa a falar durante o sono, mas desta vez, Wong está sentado lá, observando o tempo todo. Wong então sorri, feliz em saber que outras pessoas também têm uma cara engraçada, então ele começa a falar com Ian enquanto dorme. Ao ouvir Wong falando, Ian acorda de seus sonhos, absolutamente petrificado ao ver o Wong, já que Ian tem uma enorme bananeira matinal devido a seus sonhos. Mas o Wong nem percebe, pois está muito preocupado falando sobre como as garotas falam que a cara dele parece engraçada. No entanto, ele revela a Ian que pessoas do Palácio Real estão aqui para vê-lo. Ele então ameaça Ian, para ter certeza de que ele nunca irá atrás de Tana, enquanto ele afirma ter posse do seu bolo de arroz. Mas Ian não pode evitar, se uma nação inteira de garotas está desesperada para tê-lo, então ele pergunta, o que acontecerá se Tana for quem entregar seu colar para ele, e com uma pergunta hipotética, Wong responde, alegando que provavelmente irá destruí-lo se ela fizer isso. No entanto, com seu próprio colega de quarto agora ciente de quão forte Ian é, nosso garoto sai pronto para encontrar alguns superiores do palácio. No entanto, quando ele sai do quarto, o lugar inteiro fica em silêncio, e todos os olhos grudam nele. Os instintos de arranque dele são ativados, quando ele instantaneamente se esquiva de um ataque surpresa de um dos membros da segunda classe, e como um verdadeiro macho Sigma, Ian continua andando como se nada tivesse acontecido, deixando o resto convencido que Ian é na verdade algum tipo de membro do rank Super S. Infelizmente, para o cara que jogou a faca, Alex viu tudo, então ele o avisa para nunca mais tentar algo assim de novo, ou enfrentará a destruição total. Acontece que a maioria dos membros da segunda classe estão com muita inveja de Ian. Ele agora evoluiu para o comedor global, mesmo sem nem tentar. Depois disso, Ian se encontra em uma sala com seu comandante, e 2 oficiais de inteligência do Palácio Imperial. Um dos membros é Humberto, que parece uma espécie de homem-lagarto. O outro parece uma espécie de viking transformado em espião medieval, chamado Gabriel. Eles então revelaram para Ian, que os dois o estão observando há muito tempo, quando apenas recentemente ele foi digno de ser notado. Mas alguns afirmam que a única razão pela qual foram encarregados de espioná-lo, é porque ele foi criado pelo lendário Carlão, e agora chegou a hora dos dois torcerem por ele no Puzil, já que os lobos decidiram quando Ian estará enfrentando Ara. Em exatamente 3 dias, Ian deve se preparar, e esses 2 oficiais serão os que o acompanharão em seu caminho para o Puzil. Gabriel também diz a Ian, que até mesmo o rei dos lobos está super interessado no que acontecer com ele no Puzil, então ele pede a Ian para não decepcionar os lobos.
Agora imagine ser Garim, enquanto todos no mundo inteiro estão falando sobre o bolo de arroz de Ara indo de encontro com a plantação de bananas do príncipe em 3 dias. Se você pensar bem, a única coisa que poderia piorar para Garim é se ele tivesse que sentar lá e assistir Ara se encontrar com o príncipe gigante pela primeira vez. De volta ao quartel-general das raposas, a loira escolheu um vestido para Ara usar na próxima batalha no Puzil. Ara então experimenta, e sente vontade de ficar girando como bailarina. Mas a loirinha é ótima com coisas assim, então ela lembra Ara de sempre manter a postura para mostrar bem os seus dragões gêmeos, já que esse é um dos pontos principais do vestido. Foi nesse momento que o resto das meninas começaram a esfregar os olhos, sem conseguir acreditar que elas estão realmente testemunhando Ara vestindo algo diferente das roupas de combate que usa para destruir todos os homens que encontra, e agora ela está tentando parecer bonita como uma princesa, já que sabe que enfrentará o príncipe da mandioca. Enquanto isso, de volta ao castelo dos lobos negros, todos ainda estão fixados naquela garra azul que Ian foi capaz de trazer de volta. Mas acontece que esses caras não estão tramando nada de bom, quando começam a desenvolver poções da garra azul. Então, agora eles realmente têm o suficiente para um único teste, e então os 2 homens misteriosos de branco seguiram para o extremo oposto do castelo, onde é revelado que eles têm guardas fixos para um lugar especial. Então descobrimos que dentro do lugar especial está na verdade a pessoa anterior mais forte do planeta, a última ranking de todas as raposas carmesins, capturada em um canto escuro. O que será que vai acontecer a seguir? Para descobrir o que vai acontecer, se inscreva no canal, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.